10 anos. 10 anos desde que dormi direito. As pessoas pensam que insônia é virar na cama, contar carneirinhos, encarar o teto. Mas a insônia de verdade, aquela que cavoca olheiras sob seus olhos e faz suas mãos tremerem ao servir o café da manhã. Essa é sobre medo. Medo do momento em que sua guarda baixa e as memórias voltam num turbilhão. Medo de ver o rosto dele nos meus sonhos. Congelado naquela expressão de traição. Boca aberta, olhos arregalados, enquanto a polícia o levava em algemas. Meu nome é David Shaw, e eu destruí a vida do meu irmão para salvar a minha. E, por 10 anos, eu me convenci de que não tive escolha. Deixe-me levá-lo para o antes. Antes do julgamento, antes das acusações, antes da noite que partiu nossa família ao meio como um machado em madeira podre. Para quando as coisas eram boas, ou pelo menos quando eu achava que eram. Marcos era 3 anos mais velho. Enquanto eu era cauteloso e overthinker, ele era ousado, carismático. O tipo de pessoa que entrava numa sala e mudava sua gravidade. As pessoas orbitavam em torno dele naturalmente. Nossos pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 19 anos. A dor era um buraco negro. Mas Marcos nos manteve unidos. Ele largou o último ano da faculdade de administração para assumir a pequena empresa de construção do nosso pai. Ele trabalhava 18 horas por dia, mas sempre garantia que eu tivesse o que precisava para me formar. Você vai ser o primeiro Dr. Shaw, ele dizia, alisando meu cabelo. Alguém nesta família precisa fazer as escolhas inteligentes. Quando me formei com meu doutorado, Marcos tinha transformado o negócio do nosso pai em algo próspero. Ele conheceu a Sarah, se casaram. Eu era o padrinho. No meu brinde, chamei Marcos de meu herói, minha rocha. Eu quis dizer cada palavra. Consegui um trabalho numa empresa de biotecnologia, a Meridian Therapeutics. A pesquisa era de ponta. Finalmente, eu podia retribuir, ajudar Marcos. Comemorei com ele num jantar caro. Estamos bem, eu disse. Você construiu um império do nada. Eu só brinco no laboratório. Marcos riu. Dave, você é brilhante. Não diminua isso. Foram 2 anos de normalidade. Até a manhã que mudou tudo. Eu estava no laboratório quando um e-mail anônimo chegou. Um anexo em PDF. Meu sangue gelou. Era um relatório detalhado de desvio de verbas da Meridian. Desfalque sistemático. E lá, destacado em amarelo, estava meu nome, minha identidade funcional, minha assinatura digital em formulários que eu nunca tinha visto. Alguém tinha roubado dinheiro e feito parecer que fui eu. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Uma voz distorcida eletronicamente falou, Dr. Shaw. Espero que tenha revisado o documento. Não importa se você fez ou não. Importa é a forma como parece. E parece que você desviou $300 mil. Isso é um crime federal. Prisão. Sua carreira, destruída. O que você quer? Sussurrei. Quero que você não faça nada. Não vá à polícia. Não fale com a segurança da empresa. Em uma semana, você receberá instruções. Siga-as exatamente. E este documento desaparece. Recuse, e isso vai para o FBI, para o conselho da empresa e para todos os jornais da Califórnia. Pense no seu futuro, Dr. Shaw. Pense no que você tem a perder. A linha caiu. Alguém tinha me incriminado perfeitamente. E agora, essa pessoa me possuía. A semana foi um pesadelo. Ignorei as ligações do Marcos. As instruções chegaram exatamente 7 dias depois. Desta vez, um vídeo. Filmagem de segurança. Mostrava meu irmão, Marcos, em um estacionamento, carregando uma bolsa pesada. Ele parecia nervoso. Em outro clipe, ele recebia um envelope de um homem de terno e contava o que parecia ser dinheiro. Um terceiro clipe mostrava ele em um depósito, em uma interação suspeita com o entregador. O e-mail dizia, seu irmão está envolvido em um esquema de fraude na construção civil há um ano. Ele roubou mais de $800 mil de seus clientes. A evidência é esmagadora.
Se exposto, ele enfrentará acusações criminais, ruína financeira e prisão. A esposa grávida dele perderá tudo. A filha dele crescerá com um pai condenado. Eis o que você fará. Sua empresa tem um contrato governamental para um teste médico. Você nos dará acesso ao banco de dados do teste. Você falsificará alguns resultados de pacientes. Nada que machuque ninguém, apenas manipulação de dados para garantir o sucesso do teste. Em troca, ambas as evidências, a sua e a do seu irmão, desaparecem para sempre. Recuse, e liberamos tudo. 2 irmãos, 2 criminosos. Faça sua escolha. Você tem 48 horas. Eu assisti ao vídeo 17 vezes. A culpa no rosto do Marcos era real. Meu herói, meu irmão, era um criminoso. Eu o encontrei em um bar. Preciso te ver. Só nós dois. Quando ele chegou, deslizei meu telefone pela mesa. O vídeo pronto para tocar. Diga-me que isso não é real. Eu observei o rosto dele enquanto ele assistia. A cor drenou de suas faces. Suas mãos tremeram. É verdade, perguntei, minha voz tensa. Marcos fechou os olhos. Dave. Sim ou não, Marcos? Ele finalmente falou, a voz oca. Sim. A sala girou ao meu redor. Como você pôde? Você construiu aquilo do nada. O pai está morto, Dave, ele respondeu, os olhos repentinamente ferozes. Ele nos deixou na falência. A pressão. Eu fiz alguns negócios ruins. Me envolvi com as pessoas erradas. Estava fundo demais para sair. E então você cometeu fraude. Roubou das pessoas. Eu estava tentando sobreviver, tem um bebê a caminho, Dave. Uma esposa. Por que você está me mostrando isso? Ele perguntou, quieto. Quem te enviou? E aquela foi a minha chance. A chance de contar tudo. De explicar o meu próprio sequestro, a escolha impossível. Deveríamos ter ido às autoridades juntos. Mas eu não contei. Porque naquele momento, olhando para o rosto culpado do meu irmão, um pensamento terrível cristalizou em minha mente. Se Marcos já era culpado. Se ele já enfrentaria consequências. Que diferença faria se essas consequências viessem agora ou depois? O chantagista me dera uma saída. Se eu deixasse Marcos cair, minhas provas desapareceriam. Eu poderia sair limpo, continuar minha pesquisa, salvar minha carreira. E Marcos? Marcos era culpado de qualquer maneira. Ele mesmo admitira. Quase que seria justiça, não seria? A ideia me enojou, mas eu não podia ignorá-la agora que se formara. Eu recebi uma dica anônima, menti. Alguém me enviou. Acho que você precisa se entregar, Marcos. Antes que isso piore. Me entregar? Dave, eu tenho um bebê chegando. Se eu for para a prisão. Se você não se apresentar, será pior. Pelo menos se você cooperar, mostrar remorso, talvez. Talvez o que, ele disse, os olhos selvagens. Talvez eu só perca tudo que construí? Talvez minha filha só cresça visitando o papai na prisão aos fins de semana? Você não entende. Essas pessoas com quem me envolvi, elas não vão simplesmente me deixar sair. Ele se levantou. Eu preciso pensar. Desculpe, Dave. Desculpe por tê-lo desapontado. Ele saiu do bar. Eu sentei lá, assistindo ele ir embora, e não fiz nada para detê-lo. Foi a última conversa normal que já tive com meu irmão. Em casa, encarei a tela do computador. As instruções do chantagista brilhavam no escuro. Falsificar dados de pesquisa. Trair tudo em que acreditava. Ou deixar meu irmão enfrentar as consequências de seus próprios atos. Não deveria ser uma escolha difícil. Mas na minha mente, eu tentei torcer isso em algo justo. Marcos era culpado. O que quer que acontecesse com ele, ele trouxe para si mesmo. E eu era inocente. Eu merecia me proteger. Digitei uma resposta para o chantagista. Minhas mãos tremiam tanto que precisei redigitar 3 vezes.
Não posso fazer o que você está pedindo. Não vou falsificar dados de pesquisa, mas também não vou impedi-lo de liberar as informações sobre meu irmão. Faça o que precisar fazer. Apertei enviar antes de mudar de ideia. 12 horas depois, uma mensagem: veja as notícias. A manchete já estava lá: construtor proeminente da Bay Area preso em esquema de fraude de milhões. E abaixo, a foto de Marcos. Ele foi preso em casa, às 6 da manhã. Sarah, grávida de 8 meses, assistiu a polícia revirar a casa e levar seu marido algemado. Minha mensagem do chantagista: suas evidências foram deletadas. De nada. Lembre-se do que você fez da próxima vez que pensar em bancar o herói. O julgamento durou 8 meses. 8 meses assistindo a vida do meu irmão se desintegrar em câmera lenta enquanto eu ficava à margem, silencioso e cúmplice. A evidência contra ele era perfeita. Demais. Eu via isso agora, com a clareza que vem da culpa. Marcos foi considerado culpado em todas as acusações. 15 anos em uma prisão federal. Seu negócio, liquidado. Seus bens, apreendidos. Sarah perdeu a casa. Ela se mudou de volta para os pais, deu à luz a Grace sozinha e pediu o divórcio antes de Grace fazer 6 meses. Eu fui a sentença, escondido no fundo da sala. Antes de os marechais levarem Marcos, seus olhos varreu o tribunal. Por um momento, seu olhar pousou em mim. E eu vi algo lá que fez meu sangue gelar. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia o que eu tinha feito. Eu me joguei no meu trabalho. Construí uma reputação. Mas o rosto de Marcos assombrou meus sonhos. 5 anos após a condenação, trabalhando tarde no laboratório, meu computador alertou sobre uma invasão. Alguém havia acessado meus arquivos pessoais, meus arquivos criptografados, os arquivos de tudo o que aconteceu durante o sequestro. O invasor foi sofisticado, mas deixou uma pequena pegada. Oakland. Onde Marcos costumava viver. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô, Dr. Shawn. A voz era familiar, mas não distorcida. Era natural, humana. Espero que tenha notado seus arquivos faltando. Quem é esse? Estou chateado, David. Trabalhamos juntos por quase 1 ano antes de você me fazer ser demitido. Ethan Monroe. Ethan Monroe. Um ex-colega da Meridian. Brilhante, mas arrogante. Eu fiz parte do conselho que recomendou sua demissão por violações éticas. Você estava roubando verbas, disse eu. Falsificando dados. Você foi pego. Eu fui incriminado, David. Assim como incriminei você. A voz dele era suave, satisfeita. Você nunca percebeu, não é? Que eu era o chantagista. Que tudo isso, sua evidência, a evidência do seu irmão, eu criei tudo. Por que minha voz estava fraca? Por que você destruiu minha carreira? Então, eu decidi mostrar a você como é a verdadeira desgraça. Seu irmão era culpado, David. Talvez não de tudo na minha evidência, mas ele tinha um esquema de fraude. Eu apenas acelerei suas consequências. E você escolheu se salvar. Você fez essa escolha. Escolheu sua carreira sobre seu irmão. Eu só dei a você a oportunidade. O que você quer? Por que está me contando isso agora? Por que não acabou, David? Eu passei 10 anos te observando de longe, vendo você construir essa reputaçãozinha perfeita, agindo como se fosse um pesquisador herói salvando vidas. E esse tempo todo, eu estive esperando. Esperando o momento perfeito para terminar o que comecei. Os arquivos que eu peguei do seu servidor são uma prova de que você foi chantageado. Mas também são a prova de que você escolheu deixar seu irmão ser o bode expiatório, que você permitiu sabendo que um homem inocente fosse condenado. Isso é conspiração, David. Obstrução da justiça. Você poderia se juntar ao seu irmão na prisão. Mas eu também quero algo mais. Você está prestes a iniciar os testes humanos no tratamento de ALS, aquele que vai render bilhões a Meridian. Você vai falsificar os resultados.
vai fazer o tratamento parecer mais eficaz do que realmente é. Isso machucaria pessoas. Sim, machucaria pessoas. Assim como suas escolhas machucaram seu irmão. Assim como machucaram a esposa e a filha dele. Eu quero que você sinta o que é comprometer tudo em que acredita. Quero que você se torne exatamente o que você tinha tanta certeza de que eu era. Se você se recusar, eu libero tudo. A evidência do seu sequestro, a prova de que você incriminou seu irmão. E desta vez, também libero evidências de irregularidades na sua pesquisa atual. Sim, eu estive planejando essas também. Dados falsificados que farão parecer que você vem manipulando resultados há anos. Você será arruinado, desacreditado, processado. Seu irmão terá a condenação anulada, mas não importará, porque ele já perdeu tudo. E você perderá tudo também. A escolha valeu a pena, David. A linha caiu. Eu tinha 48 horas para decidir. Exatamente a mesma quantidade de tempo que Ita me dera 10 anos atrás. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu entendia que escolha eu estava realmente fazendo. Eu não dormi. Puxei todos os arquivos que tinha sobre Ethan Monroe. E foi aí que encontrei algo estranho. Nos registros de emprego dele, havia uma referência a um consultor externo, Robert Callahan. O nome não me dizia nada, mas o nome da empresa sim, Callahan Construction Solutions. Robert Callahan tinha sido um dos subcontratados do Marcus. Uma das pessoas que testemunharam contra ele no julgamento. Os pedaços do quebra-cabeça começaram a se juntar. Ethan Monroe e Robert Callahan tinham sido sócios de negócios anos antes. Eles tinham planejado isso desde o início. Não apenas me incriminar, mas incriminar Marcus também. Eles usaram Marcus porque ele se recusou a participar de sua fraude. Eles retaliaram destruindo-o. E me usaram como a ferramenta para fazer isso. Nunca tinha sido sobre o sequestro na Meridian. Isso foi apenas dano colateral. O alvo real sempre foi Marcus. Um bom homem que se recusou a ser corrompido. E eu deixei eles o destruírem. Liguei para Sarah. Depois de anos sem contato. Sarah, é o David. Você tem muita cara de pau me ligando. Por favor, só responda uma pergunta. Marcus jamais mencionou um Robert Callahan ou um Ethan Monroe? Houve uma pausa. Marcus mencionou um Robert, um de seus subcontratados. Ele disse que Robert estava tentando envolvê-lo em algo obscuro. Marcus se recusou, disse que o denunciaria se ele não parasse. A voz dela estava amarga. E de repente, Marcus era quem estava preso por fraude. Engraçado como isso funcionou, não é? Eu acho que Marcus foi armado, eu disse. Eu acho que sei quem fez isso. E acho que posso provar. Você acha? A voz de Sarah subiu. Onde você estava 10 anos atrás, quando isso poderia ter importado? O que quer que seja essa sua crise de consciência, David, nos deixe fora disso. Ela desligou. Eu tinha 30 horas até o prazo de Ethan. 30 horas para decidir se me salvava novamente ou finalmente fazia a coisa certa. Tomei minha decisão ao amanhecer. Fui ao escritório do FBI. Expliquei tudo. Mostrei os arquivos, as evidências, minha pesquisa. Contei sobre Ethan e Robert. Então, você está confessando obstrução de justiça, disse a agente. Você conscientemente permitiu que seu irmão fosse falsamente condenado. Sim. E você esperou 10 anos para se apresentar. Sim. Por que agora? Pensei nessa pergunta a noite toda. Estou cansado, agente. Cansado de me olhar no espelho e ver um covarde. Cansado de cada conquista parecer vazia porque sei o que custou. Meu irmão merece a verdade. Ele mereceu isso por 10 anos. Estou finalmente corajoso o suficiente para dar a ele. Eles me prenderam no final do depoimento. A moção para anular a condenação de Marcus foi arquivada. Com as evidências que forneci, deveria passar rapidamente. Liguei para Sarah. Eu me entreguei, disse. Para o FBI.
Contei a eles tudo sobre o que aconteceu com Marcos. Eles estão reabrindo o caso dele. Silêncio do outro lado. Então, calmamente, por quê? Por que eu deveria ter feito isso há 10 anos atrás? Porque Marcos era inocente e eu deixei ele pagar pela minha covardia. Por que Grace merece saber que o pai dela não é um criminoso? Minha voz falhou. Porque sinto muito, Sarah. Eu sei que te sinto muito não conserta nada. Eu sei que não devolve o que você perdeu, mas eu sinto muito. Você vai para a prisão. Provavelmente. Bom. A voz dela estava dura. Você merece. Eu sei. Ela desligou. A audiência para anular a condenação de Marcos aconteceu. Todas as acusações foram rejeitadas. Meu irmão era um homem livre. Meu julgamento foi rápido. Eu me declarei culpado de todas as acusações. Não queria defesas. Eu queria responsabilidade. Sarah depois. Ela descreveu o custo daqueles 10 anos. David Shawn destruiu minha família, ela disse, olhando diretamente para mim. Ele teve uma escolha e ele escolheu a si mesmo. Então, o juiz olhou para Marcos. Senhor Shawn, você gostaria de fazer uma declaração? Marcos se levantou lentamente. Ele caminhou até o púlpito, a menos de 3 metros de onde eu sentava. Vossa Excelência, passei 10 anos numa prisão federal por crimes que não cometi. Perdi meu negócio, meu casamento, minha casa. Perdi a infância inteira da minha filha. Sua primeira palavra, seu primeiro dia de escola, eu perdi tudo porque estava numa gaiola sendo punido por algo que não fiz. Sua voz era plana, sem emoção. As pessoas querem que eu fique com raiva. Que eu exija o castigo máximo para o meu irmão. E eu fiquei com raiva. Por muito tempo. Mas então eu conheci minha filha, de verdade. E ela me perguntou se eu odiava o tio David. E eu percebi algo, Vossa Excelência. Minha filha tem 9 anos. Ela está crescendo num mundo onde os adultos lhe ensinaram que a traição é normal. Que a família abandona a família. Que quando as coisas ficam difíceis, você salva a si mesmo. Que tipo de lição é essa? A voz dele ficou mais forte. O que David fez foi errado. Inquestionavelmente errado. Parte de mim nunca o perdoará por isso. Mas a outra parte de mim, a parte que é pai, que está tentando criar uma boa pessoa neste mundo, essa parte entende que a punição sozinha não cura nada. Ele se virou para me encarar totalmente. David, você destruiu minha vida. Você tirou tudo de mim. E eu preciso que você saiba que eu entendo por quê. Entendo que você estava assustado, que estava encurralado. Mas você ainda fez uma escolha. Você escolheu a si mesmo, e essa escolha me custou tudo. Havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não conseguia pará-las. Mas eu não vou deixar isso custar o futuro da Grace. Então, eu vou te dizer uma coisa, e eu preciso que você ouça. Realmente ouça. Ele se inclinou para a frente. Eu te perdoo. O tribunal ficou em silêncio. Eu te perdoo, Marcos repetiu. Não porque você mereça. Não porque apague o que você fez. Mas porque me recuso a deixar sua escolha definir o resto da minha vida. Me recuso a carregar esse ódio para sempre. Me recuso a ensinar à minha filha que nós destruímos as pessoas que nos machucam. Sua voz falhou pela primeira vez. Você era meu irmão mais novo. Eu te amava mais do que qualquer pessoa no mundo. Eu teria feito qualquer coisa por você. E você me traiu da pior maneira possível. Mas você ainda é meu irmão, David. Você ainda é o tio da Grace. E um dia, quando você sair, se você quiser, se você tiver merecido, pode haver um lugar para você em nossas vidas novamente. Não o lugar que você tinha antes. Isso se foi para sempre. Mas alguma coisa, talvez. Ele se endireitou e olhou de volta para o juiz. Vossa Excelência, não peço por clemência. Só peço que, qualquer sentença que você dê, lembre-se que há uma menininha assistindo a estes procedimentos que precisa acreditar que as pessoas podem ser melhores do que suas piores escolhas.
Marcos voltou para seu assento. O juiz me condenou a 7 anos de prisão federal. 7 anos. Eu teria 37 anos quando saísse. Tempo para reconstruir. Para tentar recuperar até uma fração do que eu havia perdido. Enquanto os marechais me levavam, olhei para Marcos uma última vez. Ele segurava Grace, sussurrando algo no ouvido dela. Ela olhou para mim, aquela menininha que eu nunca conheci, e me deu um aceno tímido. Eu acenei de volta, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eles me levaram de volta para minha cela. E pela primeira vez em 10 anos, eu dormi a noite toda. Porque eu finalmente entendi algo. Redenção não é sobre apagar o que você fez. É sobre aceitar as consequências e passar todos os dias depois disso tentando ser melhor. Eu destruí a vida do meu irmão para salvar a minha. Agora, eu tinha 7 anos para descobrir como viver com isso. E talvez, apenas talvez, me tornar alguém digno de seu perdão impossível. Você gostou da minha história? E de qual cidade você está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super agradecimento para que eu possa continuar trazendo mais histórias como esta. Muito obrigado pelo seu carinhoso apoio. Estou ansioso para ler seus comentários sobre a história. Há muito mais no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Vejo você na próxima história de vida. Com amor e respeito.